Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês que estão aqui comigo hoje, dia 24 de junho de 2021. Mais uma aula ao vivo de quinta-feira, a partir das 18h20 da tarde ou da noite, como vocês queiram, horário de Brasília, no nosso Brasil. Pessoal, o tema da aula de hoje é especialíssimo, um tema que me é, nem preciso dizer, muito caro. Para o escritor russo Fyodor Dostoiévski, o que seria a utopia? Existem várias acepções da utopia ao longo da obra de Dostoiévski. E hoje nós falaremos, obviamente que eu não vou conseguir exaurir esse tema, aliás, um tema desse seria objeto para um curso prolongado a respeito de Dostoiévski. E o pessoal sabe, né? Vocês que estão acompanhando o meu canal do YouTube já faz tempo. Aliás, gente, estamos quase chegando a 11 meses do canal. Nós que já passamos aí de 15 mil pessoas há uma semana aí, nós estamos chegando a 11 meses do canal, então nos aproximamos do primeiro aniversário, do aniversário de um ano do canal. Esse canal que já passou dos 9 meses, então já saiu do ventre, mas vai chegar um ano no dia 1º de agosto. Aliás, eu vou falar já já o que vai acontecer no dia 1º de agosto. Aguentem só um pouquinho. Mas eu quero dizer a vocês que eu venho ministrando vários cursos sobre Dostoiévski, né? Desde outubro do ano passado, pelo Zoom, já divulguei várias vezes aqui. Vocês vêm prestigiando os meus cursos. Muito obrigado, aliás, por todo esse apoio, pela confiança e pelo reconhecimento em relação ao meu trabalho. Então, eu não vou exaurir o tema. Eu vou escolher 2 momentos utópicos em Dostoiévski que são radicalmente polares, antípodas, opostos entre si, para que aí nós tenhamos uma visão extremamente polifônica, polissêmica, plural, contraditória, paradoxal, eu diria, da obra de Dostoiévski, que era um autor repleto dessas ambiguidades, desses paradoxos, dessas tensões, dessas contradições. Tá bom? Eu vou falar para vocês hoje sobre o momento nacionalista, eu diria até etnocêntrico, eu diria autocentrado de Dostoiévski, pensando a Rússia como uma possibilidade utópica, tá? E, aliás, o regime de Vladimir Putin, o novo czar da Rússia, adora esse Dostoiévski. Adora. Porque pode servir aos propósitos neonacionalistas do senhor Vladimir Putin. Aliás, se você quiser assistir a uma aula que eu ministrei sobre o senhor Vladimir Putin, né, e o seu novo reinado, é uma tristeza, né? Há um século, a Rússia, a União Soviética, mas a Rússia era tida como farol da humanidade. Hoje só se for, deixa para lá, né? Só se for uma vela, vamos dizer assim, tá acendendo velas mesmo, porque o Estado está se fundindo novamente com aspectos da religião ortodoxa. Então, esse nacionalismo religioso, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Iago Prévost, que vai assistir ao próximo curso que eu vou ministrar sobre Dostoiévski e Camus, que vai ter início no dia 10 de julho, manda um super sticker, apoia esse canal, e eu agradeço muito aqui ao nosso querido Iago. Valeu, Iago. Depois você fala de onde você é, que eu dou uma faiscada aqui no nome da tua cidade, tá bom? Valeu, Iago. Muito obrigado, irmão. Por outro lado, eu vou trazer para vocês uma utopia dostoiévskiana. Essa sim me parece muito cara. Você não precisa ser russa ou russo, ou mesmo russófilo e russófila como eu. Aliás, russófilo em relação à grande cultura russa. Eu não tenho nada de russófilo quando se trata de Vladimir Putin, né? Quando se trata do pior da União Soviética. Havia coisas muito importantes na União Soviética. Eu já dei uma aula sobre o Vladimir Putin há algumas semanas, e eu já dei uma aula sobre o colapso da União Soviética também. E, obviamente, que eu consigo ponderar coisas importantes durante o período da União Soviética, sem a menor dúvida, conquistas fundamentais.
quiçá mais para sociedades que se contrapunham à União Soviética do que para ela própria. Mas, de qualquer maneira, o período stalinista é um horror, então eu não tenho nada a ver, em termos russófonos, com o período do stalinismo, com a questão do senhor Vladimir Putin. Agora, coloquem na minha conta a russofilia para falar de Dostoiévski, para falar de Tolstói, para falar... Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, com a sua mãe, Elvira Macedo, duas queridas amigas desse canal. A Elvira, uma aluna contumaz desse canal, uma pessoa que está sempre acompanhando os meus cursos e apoiando esse canal com super stickers. Manda um super sticker, apoia esse canal, ó. Eu mando um beijo, um abraço para as nossas queridas Alice Rainer e Elvira Macedo, que estão radicadas, salvo engano, gente, que estão radicadas, salvo engano, no estado da Bahia de Todos os Santos. A queridíssima Bahia de Todos os Santos. Muito obrigado, minhas queridas. Obrigado mesmo por esse apoio de sempre que vocês trazem, que ajuda muito esse canal. A outra face utópica de Dostoiévski, sobre a qual quero falar com vocês, é uma face utópica voltada por Dostoiévski, espiritualista, mas um espiritualista que entende que é preciso mudar o coração dos seres humanos e também a sociedade numa retroalimentação. Aquele que concebe a morte não como finitude, mas como passagem, que erige uma base transcendental de amor recíproco e que estabelece uma dimensão de que as pessoas sem a fraternidade, num sentido político, mas sobretudo moral, não vão conseguir refundar o mundo. Esse Dostoiévski é transtemporal, esse Dostoiévski certamente me parece um autor radicalmente enraizado no coração das maiores esperanças humanas. Esse Dostoiévski é alguém que eu admiro. Eu não admiro Dostoiévski ultranacionalista, eu não admiro Dostoiévski xenófobo, eu não admiro Dostoiévski prosélito. Como vocês estão vendo, eu que dediquei 10 anos, mais de 10 anos da minha vida, a estudar a obra de Dostoiévski, da iniciação científica até o último dia da minha pesquisa de pós-doutorado, né? Saindo do Brasil, indo para a Rússia, indo para os Estados Unidos, Dostoiévski me fez morar nos dois lados da Guerra Fria, da antiga Guerra Fria, que hoje está bem requentada, com a China, não a Rússia como protagonista militar, mas não mais econômico. Mas agora a China e os Estados Unidos com essas sanções contra a Rússia, hein, gente? Jogando a Rússia no colo da China. Esse é o pesadelo de Washington, uma aliança ali, um estreitamento de relações entre Rússia e China. Aliás, só para falar uma coisa, vocês não caiam no conto do vigário, digamos assim. O senhor Biden querendo uma cúpula com o senhor Vladimir Putin é uma tentativa do dividir para reinar. E se a gente puder fazer algumas concessões para a Rússia para distanciá-la da China? Não nos enganemos, pessoal, não nos enganemos. De qualquer maneira, esses vão ser os momentos sobre os quais eu vou falar, e eu estava terminando uma fala dizendo, não é porque eu estudei o Dostoiévski que eu não posso apontar as suas contradições e os seus caracteres lamentáveis quando eles existiram. E Dostoiévski teve posições como jornalista, menos do que, felizmente, menos como artista, apesar de haver notas lamentáveis em alguns momentos no seu antissemitismo, na sua dimensão mais xenófoba nas obras, mas aí, nos textos do Diário de um Escritor, Deus que me perdoe, ali tem momentos ali que, olha, Dostoiévski deveria, o único lugar que ele mereceria, né, nesses momentos, é a lata de lixo da história. Xenófobo, antissemita, prosélito em termos justamente religiosos. Agora, o grande artista Dostoiévski, esse vai estar conosco sempre, é esse que nos move, há muitas e muitos que acompanham o meu trabalho, porque sabem da minha trajetória tendo estudado a obra de Dostoiévski, entre os vários outros temas sobre os quais eu falo com vocês aqui. Então, esse é o tema da aula de hoje, e aí eu falo, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que cada vez mais e mais pessoas possam chegar ao canal, que está se aproximando de 16 mil pessoas antes de completar o seu primeiro ano de vida. Vamos longe, se Deus quiser, gente. Vamos firmes. Deem um like. Por que o like é importante? Porque o algoritmo, se você dá like no vídeo, se você que está assistindo a essa aula já deu um like, o algoritmo ajuda a impulsionar. Você tem outras formas para contribuir com o canal. Todas são válidas. As contribuições, obviamente, são todas voluntárias.
mas você pode ajudar, você pode me ajudar a transformar esse canal no carro-chefe único das minhas frentes de trabalho. Se você você que está assistindo a essa aula ao vivo, seja no seu computador, seja no seu celular, claro, quem está na TV não está vendo o chat, mas se você estiver me projetando na TV, se você está me projetando na TV, eu espero que a imagem não esteja tão desagradável. Aliás, ali com a minha latinha aqui. Aliás, hoje eu estou com uma chapka russa, hoje eu estou bem internacional. Eu, brasileiro de coração, nascido na cidade de Ribeirão Pires, mas cuja cidade natal é São Bernardo da Borda do Campo. Eu que estou morando em Portugal, morando em Braga, em Portugal, estou com um poncho mexicano de la ciudad de Monterrey, en la região norte de México, e estou com uma chapka, uma ushanka russa. Então, está aparecendo aqui, e o computador aqui, bom, computador da pala de marca de computador, né? Mas não é brasileiro. É um computador ali da Ásia, vamos dizer assim. Então, é uma verdadeira Assembleia das Nações Unidas aqui. E vocês, das mais diversas procedências. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que este canal do YouTube pode ser ajudado da seguinte maneira. Você que tá não na TV, mas no computador ou no celular, embaixo do seu videozinho do celular tem o chat, aqui da aula. E ao lado da sua tela do computador tem o chat. Você pode, embaixo do chat, clicar no retângulozinho onde tem um cifrão. Clicando nesse retângulozinho, vão se abrir as abas do Super Sticker, por exemplo, aqui, ó, o Super Sticker, não sei se vai aparecer, mas o Super Sticker da Alice Rainer, que eu mostrei agora há pouco, o Super Chat, que é uma pergunta paga, e você pode se tornar membro do canal. Nós já temos vários e várias membros do canal, eu quero agradecer muito. Tudo isso ajuda muito o canal. Inclusive, ajuda também você colocar os seus comentários aqui no chat da aula e nos vídeos do canal. Tudo contribui, gente, para o canal continuar a crescer e crescer firme, para nós alcançarmos cada vez mais pessoas e para nós formarmos essa comunidade. Com esse canal, gente, eu estou realizando um sonho meu de olhos abertos. Não é um sonho noturno, é um sonho diurno que se contrasta com a realidade, que vai em direção à realidade e às suas muitas contradições nesse tipo de sistema social em que a gente vive, para disseminar humanismo, literatura, cinema, filosofia, artes, psicologia, sociedade, política, para a gente fazer debates ecumênicos, plurais, críticos. É isso, gente. Muito obrigado a todas e a todos vocês. E antes de nós darmos início a essa aula, eu quero dar um recado para vocês que muito me deixa feliz. E esse recado aqui, eu vou precisar colocar o óculos aqui rapidinho. Pera lá, gente, e eu quero dar um recado para vocês agora, que é um recado do meu coração, porque esse é mais um filho. Olha, gente, deixa eu colocar aqui a mensagem, ó. Vocês estão vendo aqui, eu acabei de faiscar na tela, essa mensagem sobre a qual eu vou falar, que está ali no chat, tá? Para vocês lerem aqui, ó. Que é uma mensagem para vocês adquirirem esse meu novo filho literário. Aí, antes de eu ficar faiscando a mensagem no chat, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre o meu quinto livro. Eu tenho 39 anos, tá? E eu publiquei o meu primeiro livro aos 30 anos. Eu tinha 30? Não, eu tinha 31 anos. O meu primeiro livro foi publicado, o meu primeiro livro se chama O Evangelho Segundo Talião. Ele foi publicado pela editora Universos no dia 20 de abril de 2013. Ali, eu já era escritor, eu já me reconhecia como escritor há 10 anos. Mas publiquei... Gente, quando eu falo assim, eu me reconheci como escritor 10 anos antes de publicar o meu primeiro livro, não significa que eu me tornei escritor quando eu me reconheci como escritor. Eu tentava exprimir as minhas tensões, pulsões, desejos, sonhos, contrariedades, ímpetos há muito tempo. Eu já gostava de escrever há muito tempo. Eu só não sabia que esse era o meu caminho. Eu estava tentando me encontrar. Eu tenho lembrança, gente, de felicidade de escrever redações. Por exemplo, meu pai e minha mãe, quando a gente saía de férias, nas raras vezes que uma família operária lá de São Bernardo do Campo conseguia fazer uma viagem, e obviamente que a gente ia fazer viagem para parentes do interior, porque como é que uma família de trabalhadores e trabalhadoras
poderia pagar um hotel para a avó, para o marido e para a esposa e para 2 filhos. Mas jamais, né? Então a gente visitava nossos parentes no interior do estado de São Paulo, e meu pai e minha mãe costumavam falar que a família Buscapé estava saindo de férias. E eu escrevi essas histórias. Né? Quem que acompanha o meu trabalho está vendo que eu gosto muito de fundir a prosa, a poesia, trazer momentos agônicos. Quem já leu meus livros, né? Felizmente, todos os lançamentos até agora foram ali de bastante presença, de bastante prestígio de todas e todos vocês. Vai ser o primeiro lançamento virtual, já vou comentar. Depois do Evangelho segundo Talião, eu publiquei Tiro de Misericórdia, né, um livro de ensaios e aforismos, em 2014, também pela editora Universos. E aí se seguiram 2 outros livros. O livro Dostoiévski, A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, que é a minha tese de doutorado, publicada pela editora Edra, em 2018, teve um interregno, né? Entre 2014 e 2018, eu não publiquei livros, fui publicar em 2018. E, no ano de 2019, eu publiquei o meu penúltimo livro, Diário de um Escritor na Rússia. Esse livro que eu escrevi em solo russo, viajando pela Rússia europeia, não pela parte asiática da Rússia, durante a última Copa do Mundo. Né? Foi um livro ali em parceria com meu querido amigo e editor de então da revista Veja, o Fábio Altman, que me contratou para esse ofício de escritor durante a Copa do Mundo. Um trabalho que vai ficar para sempre no meu coração. Agora, este livro que vocês estão vendo aqui, ele está no meu coração profundamente. A primeira coisa que eu quero dizer dele é que ele se chama Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo V. Ou Ricardo V, já estão perguntando se é V ou se é quinto, vocês é que sabem. Agora, gente, assim se lhes parece, né? Ricardo V e seu pai. É um romance de formação em diálogos. Flávio, mas como assim um romance de formação em diálogos? É o seguinte, eu comecei a escrever esse livro em 2018 e eu fui, porque às vezes, gente, um autor, uma autora pode dizer para vocês, olha, você já tinha dimensão do que ia ser o seu livro? Eu comecei a escrever, eu não sou pai, tá? Eu não tenho filhos, mas eu já me imaginei, eu já fui filho, eu digo já fui, infelizmente, porque meus pais já faleceram, né? Todos meus ancestrais, infelizmente, eu me lembro deles todo santo dia, todos eles, infelizmente, já faleceram. Mas eu já me imaginei pai uma série de vezes. Eu tenho quase 40 anos, não sou pai, né? Mas eu já me imaginei pai, e me imaginei conversando com um filho ou com uma filha, e me lembro das conversas que eu tive com os meus pais, né? Com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. Eu tive 2 pais, né? Meu pai biológico e o segundo marido da minha mãe, que me criou desde um aninho, que eu jamais vou falar que é meu padrasto, que é meu pai. Então eu tive 2 pais, minha mãe e minha avó, além ali da minha irmã, da minha família, minha amada família, muitos deles agora só na expectativa, só na saudade. E aí, gente, eu comecei a escrever diálogos entre pai e filho. Diálogos que começaram com o tom da infância, em que o Ricardinho, que é a criança no início do livro, questionava seu pai sobre amizade, sobre o Corinthians, sobre democracia, sobre amor, uma série de temas que iam pululando. E aí, quando eu percebi, eu comecei a ouvir as personagens me conversando comigo e através de mim, sendo mais adultas, adolescência, vida adulta no começo do Ricardo, que aí já não é mais Ricardinho. E esse livro foi tomando corpo com 3 partes. A primeira parte, da infância, a criança erra na gramática, mas acerta na poesia, com esse aforismo lindo do poeta Manuel de Barros, o poeta do Pantanal e do belo, do quem das coisas, da subjetividade das coisas. Depois, a segunda parte, maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar, na adolescência do nosso Ricardo, até chegar ao seu momento de início da vida adulta. E esse livro é formado por, salvo engano, 49 diálogos que vão desse período. E eu quero dizer a vocês que me dá uma alegria muito cálida de dividir com vocês esse meu novo livro, esse 5º livro, cujo lançamento oficial vai acontecer no dia 1º de agosto, aqui pelo meu canal do YouTube.
Todas e todos vocês, obviamente, estão convidadas e convidados para esse lançamento. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, e agora eu vou dar uma faiscada aqui nessa questão. Eu quero dizer a vocês o seguinte, vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí, pronto, vamos lá, estou colocando aqui, é o seguinte, ó, eu estou faiscando aqui para vocês, ó, a forma como vocês já podem adquirir esse livro, tá? Por meio de um Pix para a editora Nômade. Eu sou muito grato às editoras Universos e Edra, pelas quais eu publiquei meus 4 primeiros livros, os 2 primeiros pela Universos, o terceiro e o quarto pela Edra. Agora estou numa empreitada com a minha irmã Larissa Vassoler Vosnia, que é a minha irmã tão amada, que é a autora. Já vou falar do papel brilhante da minha irmã no design desse livro, inclusive nessa capa. Se você tiver interessado em já adquirir esse livro, Metamorfoses, os anos de aprendizagem de Ricardo Veis, seu pai, meu 5º livro, meu 5º e amado livro. Flávio, qual que é o teu melhor livro? O próximo. O escritor vai ter que responder sempre assim. O próximo é esse é o melhor. Depois que eu lançar o próximo, eu vou falar o próximo. Vocês é que tem que decidir isso, gente. Eu tenho minhas preferências, mas agora estou falando, obviamente, desse meu 5º livro. É o seguinte, para você adquirir, eu e a Larissa fundamos a editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios, que é, por sinal, o nome da terceira parte do livro, Nômade, fiel como os pássaros migratórios, como eu mesmo me caracterizo. Vocês podem fazer um Pix, olha lá, no valor, o livro sai por R$ 54,90. Flávio, qual é o valor do livro? R$ 54,90. Para todo o Brasil, prestem atenção que eu vou falar, para todo o Brasil, dentro do Brasil, o frete sai por R$ 9,10, para o Brasil inteiro, tá? A minha irmã já foi vê-la no correio, tem uma modalidade de envio, que é uma modalidade que se chama impresso módico com registro. Então, o livro vai com registro, as pessoas que compram o livro, recebem o código de rastreamento da postagem do correio e o livro chega até a casa. O Pix, a chave do Pix, é para a editora Nômade. Então, se você somar R$ 54,90 mais do valor do livro, mais R$ 9,10 do valor do frete, R$ 64,00 com o frete dentro do Brasil. E aí o livro vai chegar até você. Você faz o Pix para a editora Nômade com a seguinte chave, nomade.editora@gmail.com. Flávio, e depois eu faço o quê? Como é que eu mando para você meu endereço? Fácil. Essa chave do Pix é o e-mail da editora Nômade. Você vai pegar o comprovante do seu Pix e vai mandar esse comprovante junto com seu nome completo e endereço para esse e-mail, nomade.editora@gmail.com. Aí você vai falar, comprei o livro, tá aqui o comprovante, tá aqui meu endereço e tá aqui o meu nome e o livro vai ser encaminhado para vocês. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha irmã leva os livros para o nosso querido correio toda sexta-feira. Então, hoje é quinta-feira. Quem adquirir o livro hoje, enquanto está vendo essa aula, ou depois, se você estiver vendo essa aula gravada, mas fizer o Pix nesse valor de R$ 64,00, está aqui na tela, tá passando aqui na tela, mandar o comprovante para a editora Nômade, a chave do Pix, nomade.editora@gmail.com. Mandar o comprovante e o endereço para mim, para a gente, né? Para mim e para minha irmã, no endereço da editora. Ainda hoje, eu cadastro e o livro vai ser mandado amanhã para vocês. E aí, de repente, dependendo de onde você estiver no Brasil, se for mais perto de São Paulo, os livros vão sair de São Paulo, né? Cidade onde eu morava. Dependendo de onde você estiver em relação a São Paulo, de repente o livro já chega na semana que vem para você, tá bom? Então, gente, tá aqui a mensagem para vocês, tá? Olha aí, ó, eu tô deixando aqui a mensagem. Eu quero mostrar aqui essa bela capa, que foi, essa foto é uma foto da minha irmã, quer dizer, de autoria da minha irmã, uma foto que ela tirou belamente lá na cidade de Barcelona, e ela exprime muito do espírito do livro. A minha irmã fez o design do livro, fez a capa, a quarta capa, a lombada. A gente teve várias reuniões virtuais, porque foi enquanto eu estava aqui, enquanto já morando aqui em Portugal.
e a gente chegou a esse rosto do livro, que eu, não é porque por ser um pai coruja, e não é por ter sido a minha irmã a fazer, eu acho muito bonito o design do livro, e quero então deixar o convite para vocês adquirirem esse livro. Tá? Eu estou vendo várias pessoas aqui, a Karen, estou vendo aqui, ó, a Karen, a Selma, que já compraram o livro, e está aqui mais uma vez, então, a mensagem para vocês adquirirem o livro. O Pix da editora Nômade, nômade.editora@gmail.com. Vocês fazem um Pix no valor de 64, mandam para essa mesma chave do Pix, que é o e-mail da editora, o comprovante e o endereço, e o livro vai chegar para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. E quero deixar um último detalhe associado à compra do livro na pré-venda. Eu vou fazer a balada do Vassoler na véspera do lançamento oficial desse livro pelo meu canal do YouTube, que vai acontecer no dia 1º de agosto. A balada com Vassoler, a balada de Vassoler, ela vai acontecer pelo Zoom. E as pessoas que comprarem o livro em pré-venda serão automaticamente convidadas para a balada do Vassoler. Então, quem comprar o livro estará na balada do Vassoler. Tá bom, gente? Muito obrigado a todas e a todos vocês pela atenção. Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Então vamos lá, gente. Para Dostoiévski. O que seria a utopia? Tema da nossa aula de hoje. Gente, Dostoiévski teve uma vida amplamente cinematografável, né? Fez parte de um círculo revolucionário de esquerda no final da década de 1840. Círculo que propugnava pelo fim da servidão da gleba, que a Rússia só viria a abolir no começo da década de 1860, e círculo que propugnava também pela queda do czar e pelo estabelecimento de uma república socialista na Rússia. A Rússia só conseguiria destronar os czares em fevereiro de 17, para vocês terem uma ideia aí, né? Sendo que a França derrubou o seu monarca, a sua casa monárquica, a partir de julho de 1789, como vocês sabem, né? Muito bem. Dostoiévski, então, fez parte do campo da esquerda, e eu quero dizer a vocês que a primeira coisa importante para dizer sobre... Eu já dei uma aula aqui, você pode procurar aqui nesse canal, na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, você vai na lupinha ali e você procura. Afinal, Dostoiévski era de esquerda ou de direita? Era revolucionário ou reacionário? Ou conservador? E essas definições estritas e estreitas e estanques são difíceis para Dostoiévski. Se é difícil categorizá-lo como homem Dostoiévski, como jornalista Dostoiévski, que atuou durante muito tempo falando sobre as questões de seu tempo, como artista, a coisa é encarniçada. É tão encarniçada quanto as nossas próprias contradições, individuais e coletivas. Então, uma coisa que eu quero dizer é que Dostoiévski nunca deixou de ter simpatias por aqueles que ele chamaria de humilhados e ofendidos. Inclusive, esse é um título de um de seus romances. Então, diferentemente dos conservadores que não se preocupam com os mais pobres, né? E hoje em dia, infelizmente, essa é a tônica em meio aos reacionários e conservadores, da extrema-direita até o que se chama, a meu ver, de maneira errônea, de centrão, que é o direitão no Brasil, né? É a centro-direita ali, uma questão de privatiza à vontade, não se preocupa com previdência social, direito trabalhista e assim por diante, né? Ou seja, a população mais pobre, a quem historicamente são negados os direitos civilizatórios, não, isso não é problema nosso. Quer dizer, eu não penso assim, obviamente, mas eu estou remedando aqui esse tipo de ideologia. Ideologia aí altamente anticivilizatória para um país como o Brasil, né? De qualquer maneira, Dostoiévski nunca esteve nas fileiras daqueles e daquelas que achavam que a pobreza era algo a ser tolerado, que não deveria haver solidariedade para com os mais pobres. Dostoiévski foi muito influenciado tanto pelo cristianismo, muito profundamente,
quanto por uma dimensão do socialismo utópico, tá? Eu estou falando de Robert Owen, Fourier, o francês socialista utópico Charles Fourier, que tinha uma dimensão de conjuminação entre a ética do Sermão da Montanha de Jesus Cristo e a construção de uma nova sociedade sobre justamente novas bases. Eu, inclusive, aqui no meu canal do YouTube, na playlist Leituras de Vassoler, já fiz uma leitura completa do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Se por um acaso você não conhece o Sermão da Montanha, leia o Sermão da Montanha para você ver como há conjuminação entre o Sermão da Montanha e muitos valores do socialismo. Inclusive, e é isso que é uma coisa que me deixa muito contente, porque conforme o tempo vai passando, esse meu canal do YouTube, ele vira o que eu sempre quis que ele se tornasse em diálogo com vocês, uma universidade aberta. Nós temos tantos temas já tratados aqui, tantos temas já analisados, sobre os quais eu já discorri, que eu começo a falar, eu falo, olha, gente, assista uma aula, assista uma resenha. Eu já dei uma aula, eu acho que há um mês e meio, talvez um mês e meio, não sei se 2 meses atrás, com o seguinte tema. Afinal, Jesus Cristo era de esquerda ou de direita? Está aqui na playlist, a mesma playlist a qual essa aula pertence. Você pode buscar na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, e aí você pode ter acesso a essa discussão que eu fiz sobre as tonalidades político-morais de Jesus Cristo ali, sobretudo, mas não só, mas sobretudo em diálogo com o Sermão da Montanha, tá bom? Agora, isso colocado, é importante dizer que Dostoiévski, ao fim da vida, sobretudo ao fim da vida, mas não só ao fim, já quando ele volta, Dostoiévski é condenado à morte com os membros do círculo revolucionário de que ele fazia parte, o círculo de Petrashevski. Essa pena de morte é revertida, é comutada aos 49 do segundo tempo e revertida em longos anos de trabalhos forçados na Sibéria. Eu quero dizer a vocês, já falei isso ontem no meu canal, já escrevi um texto que, inclusive, me deixou emocionado, porque me doeu. Eu fui vacinado, graças a Deus, anteontem, dia 22 de junho de 2021. Eu quero agradecer ao município de Braga, ao Sistema Nacional de Saúde Português Público, Sistema Público de Saúde. Né? Acho que difícil, né, não colocar esse adjetivo, sobretudo numa época que já está pensando em privatizar o oxigênio, né? Água, então, a gente já sabe que olha o que está acontecendo. Na Bolívia, os aguerridos e aguerridas, lutadores sociais, os campesinos, as classes populares bolivianas sublevaram o país quando se ameaçou ali pela privatização da água. Uma coisa assim tenebrosa, né? Tenebrosa de se imaginar. Agora, eu tomei a vacina de dose única da Janssen. Eu estou falando de Janssen, supondo que esse J é um J, porque é belga e tem mistura com alemão, que por sua vez tem influência do holandês, mas se vocês quiserem chamar de Janssen, tudo bem. Gente, tive efeitos colaterais fortes ontem. Ontem parecia que eu tinha entrado num ringue com ninguém menos que Mike Tyson. Ontem eu estava debulhado, eu realmente estava bem. Hoje eu estou me sentindo melhor nesse momento do dia. Já estou quase totalmente recuperado, estou com um pouco de dor. No local ainda dói, ó. Eu tomei aqui nesse braço esquerdo aqui meu. E daqui a alguns dias aí eu estou imunizado, né? No ápice da vacina, graças a Deus. E espero, obviamente, que todas e todos vocês também sejam imunizadas e imunizados. E ao mesmo tempo que eu senti muita gratidão e alegria por ter tomado a vacina, obviamente eu me lembrei no momento em que eu tomei, eu beijei, escrevi um texto sobre essa experiência, divulguei nas minhas redes sociais, divulguei no meu canal do YouTube, né? E provavelmente vai fazer parte da minha coluna no Brasil 247, no site Brasil 247, uma coluna em parceria com a minha querida amiga, artista visual, que está originalmente do nosso querido estado do Ceará, que agora está radicada em Tallinn, na Estônia, Luana Falcão, que está desenhando, está fazendo desenhos ali para a coluna, para minha coluna, para a nossa coluna no Brasil 247, né? Eu como escritor, ela como desenhista, como pintora. Eu fiquei também muito comiserado por todas as pessoas que não tiveram essa oportunidade que eu tive, que muitas e muitos de vocês talvez já tenham tido, mesmo aí no Brasil, com todos os atrasos. E não dá, né, para a gente deixar de pensar em 500 mil de pessoas
falecidas, ceifadas, cujas vidas poderiam certamente ter sido poupadas com outras políticas públicas, e também ao redor do mundo. Isso me deixou muito comiserado, e ontem, inclusive, eu fiz uma leitura de Vassoler desse texto. Confesso que sobrevivi e sinto culpa. E eu já partilhei aqui no meu canal do YouTube também, vocês podem assistir. Mas eu digo isso com felicidade, gratidão, mas também com essa compaixão, com essa solidariedade e memória das pessoas. Gente, a morte me é... Tem uma imagem no Al-Quran. Vocês já ouviram falar do Quran? O Al-Quran, a revelação, o livro máximo para os muçulmanos e muçulmanas, o Al-Corão, tem uma imagem bonita de que determinada coisa, Allah me é mais próximo do que a jugular e meu pescoço. A morte me é mais próximo do que a jugular e meu pescoço. Porque as pessoas de que eu mais sinto saudade todo santo dia não estão mais aqui conosco, nesse plano, nessa vida. Então, em homenagem a essas pessoas, em memória dessas pessoas, eu partilhei esse texto falando dessa experiência paradoxal, contraditória, de sobreviver e, ao mesmo tempo, saber que milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo não puderam passar por isso. Mas digo isso também porque eu estou falando que Dostoiévski foi condenado, estava falando que Dostoiévski foi condenado à morte. Se eu puder ir à Rússia em novembro, parece que agora a Rússia está liberando. Agora, em termos de vacinação, está tudo bem, eu já posso ir, porque eu estou vacinado. Agora a questão é saber se as fronteiras estão abertas. Creio eu que sim. Parece que nesse momento, se eu fosse para a Rússia agora, eu teria que fazer um exame PCR para chegar e para sair da Rússia, para chegar à Rússia e para sair da Rússia, né? Mas eu quero passar parte do mês de novembro, ou eventualmente o mês de novembro, logicamente que eu vou ter que ver uma série de questões infraestruturais do meu trabalho, desse meu trabalho aqui com vocês, mas da questão da universidade, mas se for possível, se tudo der certo, eu quero mostrar para vocês a Praça Simeonov, em São Petersburgo, onde houve a encenação de pena de morte para os membros do Círculo de Petrashevsky. E Dostoiévski, depois de ficar na Sibéria, ele vai pensar em várias medidas na Sibéria, no autoritarismo do presídio siberiano, não só como metáfora do autoritarismo de direita do Tsar, mas no livro Recordações da Casa dos Mortos, ele vai fazer uma discussão sobre a Sibéria como uma célula, um modelo metonímico, a parte prismando o todo, dessa sociedade mecânica que os socialistas, que os membros revolucionários da inteligência russa, que queriam decapitar o Tsar e fundar um novo mundo, queriam trazer à tona. Ele pôde entrar em contato com ele, grande psicólogo, grande analista da condição e da natureza humanas, ele começou a ver que esse projeto, do qual ele próprio fizera parte, como eu já falei a vocês, poderia redundar em uma experiência autoritária, em uma experiência regressiva, em uma experiência que não respeitasse a velocidade ou a antivelocidade, a inércia da condição humana para abraçar novos valores. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Isso é muito importante. Eu já fiz uma resenha, mais uma vez, a Universidade Aberta, várias referências aqui. Referências, uma intertextualidade dentro aqui do próprio canal. Eu já ministrei, eu já fiz uma palestra, ministrei uma palestra, fiz uma resenha, eu já fiz uma resenha sobre o livro O Fim do Homem Soviético, dessa que para mim é a maior autora da contemporaneidade, a Svetlana Alexievich. Eu gosto muito, não é pouco não, da obra dela, é muito, da Svetlana Alexievich. E não sou solidário a todas as posições políticas, aí eu estou falando da mulher Svetlana Alexievich, para além da escritora que entrevista as pessoas e vai retratando esses diálogos, submergindo suas perguntas em seus livros. Porque a Svetlana Alexievich tem algumas posições sobre a democracia liberal europeia, como se ela ainda fosse liberal, radicalizando a sua oposição em relação ao regime putinista. Nisso eu estou com ela, com certeza, mas fazendo uma crítica radical à União Soviética, perdendo fatores utópicos que fizeram parte da vida dela. Então, não é que
ela não perde isso nos seus livros porque várias pessoas estão ali retratando. Mas às vezes soa uma característica como se a utopia não tivesse trazido conquistas fundamentais a despeito do descalabro em que redundou ao fim e ao cabo. Essa é uma questão que me faz, me coloca um pouco à distância da Svetlana, nesse específico ponto. Mas no seu livro O Fim do Homem Soviético, ela entrevista um antigo comunista, membro do Partido Comunista da União Soviética, desde ali de fundada a União Soviética, 21, 22, imagina. E o cara está sendo entrevistado pela Svetlana Alexievich, morador ali de um apartamento que ficava pertinho ali do Kremlin. Então você imagina, ele tinha ocupado cargos altos no partido, tinha sido nomeado diretor de empresas e tudo mais durante o regime soviético. E ele disse uma coisa, a história dele é formidável. Aliás, a história dele, eu vou dialogar com a história dele num dos meus próximos livros, não no Metamorfoses. Num livro que virá, ano que vem tem mais. Gente, mas tem uma avalanche de livros aí. Porque se eu fiquei 4 anos sem publicar, quer dizer, publiquei em 2019, mas entre 2014 e 2018, foram 4 anos, tinha muito texto aí que agora vai vir à tona. Ele disse uma coisa para Svetlana Alexievich, nesse livro O Fim do Homem Soviético, que é fundamental. Em 200 anos de modernidade, se nós datarmos a modernidade daquilo que Eric Hobsbawm chamou, grande historiador, nascido em Alexandria, no Egito, mas britânico e judeu, o grande Eric Hobsbawm, patrício judeu, falo patrício porque meu pai tinha ascendência judaica, mas e também inglês, né? O Eric Hobsbawm, na sua tétrade das eras, a era das revoluções, a era do capital, a era dos impérios e a era dos extremos, 4 livros que eu recomendo veementemente para todas e todos vocês compreenderem a formação da modernidade histórica, filosófica, que vai desembocar na nossa época, para o bem e para o mal. Essa pessoa com quem, esse antigo comunista com quem a Svetlana, esse sim comunista, viu gente? Comunista, esse sim. Não o que algumas pessoas delirantes falam de comunista no Brasil, do partido do PT, né? Que de comunista, olha, o PT tem de comunista hoje o que eu tenho de palmeirense, tá? Se o PT é comunista, eu sou palmeirense. Eu sou corintiano, mas se o PT é comunista, eu sou palmeirense, tá bom? Só para explicar para vocês como é que tá distante o PT do comunismo, porque eu sou corintiano, meu irmão é palmeirense. Vamos lá, meu irmão, toda vez que o Palmeiras agora tá dando saraivada no Corinthians, meu irmão vem tirar sarro para mim no WhatsApp. Toda vez meu irmão vem tirar sarro. Toda vez. Mas vamos lá. Ele falou o seguinte, olha, em 200 anos, a partir da Revolução Industrial e Francesa, na dupla revolução, assim chamada pelo Eric Hobsbawm, nós saímos do arado para o satélite intergaláctico. Mas moralmente ainda estamos em Roma. E olha que quem disse isso foi um membro de primeira hora, de carteirinha do Partido Comunista. Quer dizer que a lucidez estava lá, né? A despeito de ter apoiado ele próprio, muito do horror que tinha acontecido ali. Olha que interessante isso. Então, gente, colocando essa questão aqui para vocês, eu quero dizer que Dostoiévski pensava como esse camarada. Como esse Tavares, como esse camarada. Será que a mudança do coração humano, se puder sobrevir, ela se dá com o mesmo ritmo da mudança das forças produtivas? A resposta nós já sabemos, não. Porque se de fato a mudança das forças produtivas, a mudança da base tecnológica, a aceleração dos contatos, se tudo isso pudesse acabar com xenofobia, nacionalismo estreito, o horror do racismo, o horror do proselitismo, a discriminação contra as diversas orientações afetivas, a discriminação contra as mulheres, a misoginia, a homofobia, a misoginia, nós já teríamos acabado com isso. E, no entanto, em 2018, o Brasil elegeu um fascista para a presidência da República. Alguém que jamais escondeu, jamais, e falou isso diversas vezes. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo dessa aula, aqui estou até vendo o horário aqui em que isso está citado direitinho,
Eu vou deixar aqui embaixo um link para uma reportagem, salvo engano, da Folha de São Paulo, que arrola todos os preconceitos que foram falados pelo senhor Bolsonaro. Essa pessoa vem falando isso desde muito antes de ser eleito, vinha sendo reeleito como deputado pelo estado do Rio de Janeiro, sempre falando coisas assim indizíveis, mas que agora, infelizmente, vieram à luz do dia, e ele foi eleito. O senhor Donald Trump também foi eleito, falando coisas indizíveis. O senhor Vladimir Putin aprovou leis de propaganda contra a homossexualidade para menores de 18 anos. Escuta, essas pessoas que se identificam como tais e que têm que ter o seu direito humano protegido, vão fazer o quê? Vão ficar em silêncio, vão se esconder. Vocês estão percebendo isso? Então, gente, não mudamos. Ou mudamos em alguns aspectos, mas carregamos conosco muitas pedras nos bolsos, e não são poucas, dada a belicosidade do nosso momento histórico. Então, pensando sobre isso, Dostoiévski erigiu um aspecto da sua utopia voltado para o seguinte sentido: o ser humano com essas características, o ser humano não sendo uma argila com a qual os reformadores sociais trabalham e que os reformadores sociais moldam a bel prazer. Assim não é o ser humano. E Dostoiévski sabia disso. E eu gostaria que muitas pessoas nas fileiras progressistas também soubessem disso. Mas ainda pensam muitas vezes como Rousseau. Que existe ou uma bondade a priori, ou que mudando meramente as instituições, o ser humano vai mudar. É verdade que muitas pulsões, muitos valores deletérios que vêm à tona hoje, eles são potencializados e também gestados por esse tipo de competitividade patológica da nossa sociedade, nessa versão terrível do neoliberalismo. Mas eliminando a desigualdade, eliminando a competitividade mais nociva, a inveja vai acabar, a competitividade por outros fatores que não a mercadoria vai acabar, a falta de atenção para com a vida do outro, numa relação de amizade ou amorosa, vai acabar? Gente, quem acredita que vai acabar assim, realmente, eu com todo respeito, mas aí eu preciso chamar essa pessoa de, como é que eu vou usar um termo aqui elegante? Essa pessoa está no jardim da infância do aprendizado sobre o ser humano, né? Muita coisa melhoraria, mas não tem a menor dúvida. Mas as heranças, o consciente, não vou chamar nem de inconsciente, o consciente coletivo forjado historicamente, ele não vai ser transformado de um dia para o outro. Olha, eu conversei com uma pessoa aqui em Portugal, na cidade de Coimbra, um apoiador do Salazar. Salazar foi um ditador decenal, de várias décadas aqui em Portugal. Um ditador com tendências fascistoides. E eu não ouvi poucas pessoas falando bem do Salazar aqui. E se você trocar 6 por meia dúzia, se você trocar em miúdos, quem defende Salazar aqui fala coisas parecidas com defensores autoritários do Donald Trump nos Estados Unidos e fala coisas parecidas a coisas ditas por defensores autoritários de Jair Bolsonaro no Brasil. Vocês estão percebendo? Com as muitas peculiaridades histórico-culturais desses 3 países, que têm características assemelhadas por serem ocidentais, e os Estados Unidos exercendo uma influência enorme sobre o Brasil, principalmente depois do pós-Segunda Guerra, mas que tem histórias muito peculiares, apesar de Portugal ter colonizado o Brasil, né? Histórias diferentes. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, gente, é o seguinte: Dostoiévski identificou que a Rússia poderia ser, e essa é a utopia dostoiévskiana na sua voz mais temerária, com medo do movimento do capitalismo ocidental. Então, a Rússia, para Dostoiévski, tinha valores contrapostos ao Ocidente capitalista e ateu. Dostoiévski fazia, em enorme medida, uma vinculação entre, vejam vocês,
Igreja Católica do Ocidente, e isso é bastante prosélito da parte da Dostoiévski, como se a Igreja Ortodoxa Russa nunca esteve separada do Estado. Canonizou tzares. Os tzares que me constam são anjos de candura, não? Aliás, qual poderoso na história humana pode ser chamado de anjo de candura? Né? Agora, a Igreja Ortodoxa nunca teve separada do Estado. Então abençoou guerras? Mas certamente. Mas certamente. Aí o Dostoiévski fala que a Igreja Católica renunciou ao poder espiritual, renunciou à salvação eterna para desenvolver o poder neste mundo, que é a continuação do Império Romano. E que nessa medida, a Igreja Católica, para Dostoiévski, em várias vozes de Dostoiévski, e nomeadamente no romance Os Irmãos Karamazov, sobre o qual eu já dei um curso, né, pelo Zoom, e as pessoas que estão assistindo a essa aula e quiserem ter acesso às aulas gravadas do curso sobre Os Irmãos Karamazov, mandem uma mensagem para mim aqui pelo canal do YouTube ou nas minhas redes sociais, porque vocês podem se inscrever pelo valor original do curso para ter acesso a essas aulas gravadas, tá bom? É só vir falar comigo que eu falo como vocês podem fazer isso. Muito bem. A Igreja Católica seria a mãe do capitalismo e do ateísmo, do socialismo, na questão do ateísmo. Ou seja, para Dostoiévski, a modernidade é ateia à direita e à esquerda. Ela é o trono do homem e da mulher na terra. E o exílio de Deus. Nesse sentido, um Dostoiévski com propensões psicológicas as mais profundas da história da literatura, a meu ver. Bom, eu encontro psicólogos apuradíssimos em Lev Tolstói, compatriota de Dostoiévski, em Thomas Mann, o grande Thomas Mann, o alemão Thomas Mann, em Guimarães Rosa e Machado de Assis, nossos compatriotas, em William Shakespeare, o inglês. Esses, para mim, são os grandes psicólogos da literatura mundial. E a Svetlana Alexievich não fica atrás de nenhum deles, né? Dostoiévski pensou que a Rússia czarista, a Rússia feudal, a Rússia que era estamental e que tinha uma organicidade histórica contraposta à luta de classes, ao individualismo fratricida do Ocidente. Para Dostoiévski, essa Rússia tinha uma chave contra a corrosão do capitalismo ateu ocidental. Flávio, não acredito que o Dostoiévski disse isso. Disse, mas disse mesmo. Disse mesmo. Disse no Diário de um Escritor na Rússia, disse numa outra discussão que eu desenvolvo lá no curso sobre o romance Os Irmãos Karamazov, com mais profundidade ali, porque era o tema de uma das aulas, disse esse aspecto. E é importante colocar aqui o seguinte: para Dostoiévski, o cristianismo tem essa base transcendental. Você pode assistir a uma outra aula que eu já ministrei aqui no canal, chamada Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido? E aí eu mostro para você, para quem assistir a essa, para quem já assistiu a essa aula e para quem vier a assistir a essa aula, eu mostro como Dostoiévski forja uma dimensão ética pela eternidade de Deus e da vida. Cada ação tendo reverberação e repercussão na eternidade. E não com a dimensão de finitude que a morte traz, alguém podendo se safar de algo que fez. Tá? Ou alguém pensando apenas em si. Se eu vou morrer, então não vou refrear a pletora, a pulsão dos meus desejos, o ímpeto dos meus desejos. Então, Dostoiévski pensava, eu aqui discordo dele sobre essa característica nacionalista. Discordo radicalmente. Se eu tivesse encontrado apenas isso em Dostoiévski, eu o teria lido como eu li autores conservadores, mas não o teria estudado. Eu estudei, sobretudo, pela segunda forma de utopia, a respeito da qual eu vou falar para vocês na sequência. Mas ele falou sobre essas características aqui, e obviamente que eu preciso dizer isso. Então, a Rússia, idealizada, a meu ver, por Dostoiévski, um Dostoiévski mais voltado para suas próprias tradições, criticando a Igreja Católica no que historicamente ela deve ser criticada, mas sem olhar para suas próprias tradições nacional-religiosas, como eu disse aqui para vocês. Mas dizendo,
A Rússia com o soberano, com a relação orgânica dos estamentos feudais, com uma base de trabalho da terra que no campo é comunal, é democrática, é socialista, mas não é de um socialismo imposto de fora da Rússia para dentro da Rússia, do Ocidente para a Rússia. A Rússia com a sua igreja nacional, com suas tradições próprias, é uma barricada contra o Ocidente e, nesse sentido, traz os seus próprios valores para o mundo. Porque, diferentemente dos mandatários e mandatárias brasileiros, que pensam o Brasil historicamente como um país de capital menor, subordinado às grandes potências mundiais, a elite russa pensou historicamente o país como uma civilização alternativa à via ocidental. E, nesse caso, o movimento utopista em Dostoiévski é um movimento de eslavofilia. Flávio, o que é essa eslavofilia? É um pensamento bem anterior ao Dostoiévski, de formação da Rússia, da identidade russa, que vai pensar que a Rússia não é asiática, a Rússia não é europeia, a Rússia é eurasiana. A Rússia tem uma igreja nacional, que é a igreja Pravoslavnia, a igreja ortodoxa, né, russa. A Rússia tem suas tradições e deve buscá-las para se estruturar. Essa é uma voz dostoiévskiana que eu considero datada, nacionalista, perigosa em termos políticos. Por quê? Porque os fascistas pensaram coisas parecidas, pegando aspectos da sua própria trajetória histórica, para dizer que tinha uma mensagem para o mundo. Como isso se reverte em quem não é russo? O polonês, o pessoal dos países bálticos, o búlgaro, o romeno tem que se submeter à grande Rússia, ao império? Os turcos precisam se submeter à grande Rússia, os turco-otomanos? Vocês estão percebendo os problemas imperiais e geopolíticos dessa dimensão ideológica mais prosélita? Mas essa é uma das vertentes do utopismo de Dostoiévski. E eu convido, mais uma vez, as pessoas que não assistiram ao meu curso sobre os irmãos Karamazov para falarem comigo, para se inscreverem nesse curso. E aí vocês vão poder, eu fiz uma discussão muito pormenorizada sobre esse nacionalismo religioso de Dostoiévski como uma chave, uma utopia em relação, uma reconciliação em relação ao capitalismo ateu e individualista que Dostoiévski via vindo do Ocidente. E eu quero dizer a vocês que hoje, aliás, desde 99, na verdade, 1999, mas quando eu morei na Rússia, portanto, entre 2008 e 2009, a estátua de Dostoiévski já estava em frente da biblioteca Vladimir Ilyich Ulyanov, a biblioteca Lenin. Fica bem pertinho do Kremlin, ali no centro de Moscou. E, anualmente, os leitores e leitoras de Dostoiévski que gostam da obra dele, entre os quais, nesse caso, eu não me incluo, que gostam da obra dele por esse aspecto nacionalista e religioso, das tradições russófilas, vão lá e leem trechos da obra de Dostoiévski em frente à sua bela estátua. Eu vou mostrar, se eu for para Moscou em novembro, eu vou mostrar essa estátua para vocês. Podem ter, nas viagens de Vassoler, tá bom? Muito bem. E nem preciso dizer o quanto essa mensagem dostoiévskiana é cara para o regime putinista. Aliás, Putin que está casado com o poder até que a morte o separe. Assistam a aula que eu ministrei, foi semana passada? Não sei se foi semana passada, 2 semanas atrás, sobre o senhor Vladimir Putin, tá bom? Muito bem. Agora eu quero falar para vocês sobre uma outra vertente. Uma vertente dostoiévskiana de uma utopia que não tem propriamente data, lugar, e que eu diria que é transtemporal, que vem ali do Sermão da Montanha. E ele descreve essa visão utópica num dos momentos que eu considero mais francamente utópicos da obra de Dostoiévski. Num ensaio que é pouco lido, mas que é muito importante. Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Ensaio que já foi publicado no Brasil, tá? Com tradução do saudoso professor Boris Schneiderman, pela editora 34.
tá? Que, por sinal, já publicou toda a obra ficcional do Dostoiévski, salvo engano. E, aliás, cujos livros eu sempre recomendo aqui no meu canal do YouTube, e para os alunos e alunas dos meus cursos a respeito de Dostoiévski. Muito bem. Em notas de inverno sobre impressões de verão, um Dostoiévski, viajando pela França e pela Inglaterra, chegou à conclusão de que a única diferença, que não é pequena, obviamente, basta ver a desigualdade em países como o Brasil, que a única diferença, olha que ele está falando isso, gente, ele não está falando isso quando as classes populares votam em neoliberais ou em neofascistas, né? Ele está falando isso em meados do século XIX com o movimento dos trabalhadores radicalmente organizado. Vocês estão entendendo a característica de penetração histórica desse grande autor, Fyodor Dostoiévski? Olha o que ele vai falar. A única diferença entre trabalhadores e donos de meios de produção, a burguesia, é que uns têm posses e outros não têm. Porque no âmago, ambos são burgueses. Eu vou repetir. Trabalhadores e burgueses são diferentes porque uns têm meios de produção, outros não têm. Mas no âmago, ambos são burgueses. Vocês ouviram essa colocação? Vocês repararam nisso que o Dostoiévski falou? E ele vai dizer, se não houver uma utopia que considere as máximas do Sermão da Montanha, ele fala sobre o Sermão da Montanha. Nós, menos voltados apenas e tão somente ao cristianismo, poderíamos falar do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, do sermão de despedida do profeta Mohammed, o Maomé, do Alcorão. Já fiz leitura de Vassoler do sermão de despedida de Maomé. Poderíamos falar dos grandes momentos, por exemplo, com o profeta Jeremias, no Velho Testamento judaico. Poderíamos falar de Siddhartha Gautama, o Buda, no budismo. Poderíamos falar de máximas sapientíssimas do Candomblé e da Umbanda. Poderíamos falar com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, com o Espiritismo. Poderíamos falar com sábios hindus. Ou seja, poderíamos retomar uma série de tradições espirituais da humanidade para dizer que o que foi dito por Jesus Cristo no Sermão da Montanha foi pronunciado em muitos outros momentos como a regra de ouro. Faça para o próximo que você gostaria que fosse feito com você. Amai ao próximo como a ti mesmo. E Dostoiévski vai perceber o seguinte, que, sobretudo para o ser ocidental, para o ser moderno, o valor mais candente é o valor do indivíduo, que poderia ser a construção da individualidade, mas que se volta à fronteira entre individualidade e individualismo, numa sociedade como a nossa, na verdade, hoje ela nem existe mais, né? Ela está completamente imbricada e deformando a individualidade em prol do individualismo, né? E nós, na verdade, parecemos muito uns com os outros. Falava-se tanto que o socialismo ia estandardizar, padronizar as pessoas. Hoje eu vejo pessoas querendo os mesmos carros, marcas de roupa, com o mesmo padrão de foto nas redes sociais, com uma alegria pré-fabricada da qual eu invariavelmente duvido, né? Então a gente percebe essa padronização radical da indústria cultural. Agora, Dostoiévski via que numa sociedade que aposta tanto, que traz tanta pulsão para o desejo do indivíduo, a criação de laços de fraternidade seriam dificílimos sem uma base transcendental, sem uma dimensão de que a vida não vai terminar aqui. Porque a vida terminada aqui, ela redundaria em egoísmo para aquele e para aquela que ainda permanece, porque um dia não permaneceremos. Mas a utopia que se preocupa justamente em assentar bases eternas, transcendentais, na ação de homens e mulheres, ela também pede que essas pessoas já não pensem apenas e tão somente em si próprias, que sejam forjadas por valores em que também abertamente, livremente cooperem, cedam parte da sua vida para o todo, para que haja um laço em tempo sincrônico da geração presente, também com as gerações futuras. O que é que a sociedade contemporânea está fazendo em termos de relações intergeracionais? Enquanto o capitalismo precisava empregar em massa para explorar a classe trabalhadora nas suas unidades fabris,
A classe trabalhadora organizada conseguiu arrancar do capitalismo, e ainda havia União Soviética, e as sociedades ali ocidentais fizeram concessões justamente para evitar o poderio de partidos mais à esquerda, que pudessem estar alinhados com Moscou, então, Moscou ou Beijing ou Pequim, né? Aí nós construímos, historicamente, ao longo do século XX, as leis trabalhistas, a Declaração de Direitos Humanos, a Previdência Social, tudo que está sendo destruído agora. Se você tem uma Previdência Social baseada no fato de que a geração atual tem descontada do seu salário uma porcentagem para pagar o salário daquela pessoa que já está aposentada, você tem um vínculo necessário de solidariedade. Os meus pais conseguiram se aposentar, porque começaram a trabalhar muito cedo. Pessoas pobres como os meus pais, gente, de origem muito humilde, né, da roça, começaram a trabalhar, meu Deus do céu, 10 anos de idade, 9 anos de idade, né? Os vários filhos ali das famílias eram braços a mais para trabalhar na lavoura para tentar trazer comida. E começaram depois, quando foram para São Bernardo do Campo, continuaram a trabalhar pela vida toda. Então, relativamente jovens, mas já tendo trabalhado 30, 35 anos na vida, se aposentaram. Eu não vou me aposentar. Minha irmã não vai se aposentar, eu tenho 40 anos, mas de jeito nenhum eu vou me aposentar. É uma tragédia dizer isso, mas é uma realidade. E as gerações mais novas do que eu, meu Deus do céu. Isso implica que a competitividade não vai se aposentar, você vai ficar trabalhando o tempo inteiro, e o capitalismo, a gente sabe, gosta muito de pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Já não está precisando, com a inteligência artificial, empregar em massa. Vocês estão percebendo? Deus nos acuda? Então, esse pacto intergeracional de solidariedade econômica entre as gerações é rompido. Não é à toa, gente, que quando todos e todas nós precisamos transformar cada um dos momentos da nossa vida para nós sobrevivermos em currículum vitae, a gente se aproxima muito da dimensão de currículum mortis, né? Porque a gente está competindo a cada momento, mesmo quando o fator pecuniário não está diretamente envolvido. A pecuniarização da vida, a mercadologização da vida, não implica apenas e tão somente o aparecimento do metal sonante, que, aliás, é cada vez mais diminuto. As transações hoje são invisibilizadas. E serão, o dinheiro vai acabar, né? O dinheiro físico tende a acabar, certamente. Aí fica a questão de que a não fisicidade do dinheiro não implica o seu imperativo no nosso imaginário. Não é à toa, gente, que é difícil manter a amizade e onde há a demanda mais profunda nas relações amorosas. Né? As pessoas estão competindo mais do que se entrelaçando. São vários e vários fatores. Eu também já dei uma aula sobre as transformações do amor romântico ao amor líquido aqui no canal. Você pode buscar essa aula na playlist. Então, Dostoiévski fala em Notas de Inverno sobre Impressões de Verão que a construção de uma utopia, que aí precisa necessariamente partir do indivíduo, mas deve chegar ao todo, deve chegar na organização da consciência do todo, ela faz com que esse eu consiga, mesmo não querendo renunciar, porque de forma contrária às suas tendências mais, digamos, egóicas, contribuir para o todo, mas não de uma maneira pura e simplesmente coercitiva. Porque se assim o for, passado o carnaval da Revolução, a quarta-feira de cinzas já é de uma hipocrisia formada. Aí você tem, né, a ideologia do partido, o realismo socialista, completamente descolado da realidade mesma das pessoas, que não têm vontade mais de trabalhar, mal remuneradas que são, e que já perderam a dimensão de que estão participando de um projeto maior. Até porque olham para cima, lá no Partido Comunista, e veem pessoas comendo caviar, né? Vêm pessoas ali tendo privilégios, casas de verão e assim por diante, e o pessoal lá de baixo, a míngua. Vocês estão percebendo? Então, Dostoiévski fala dessa utopia num projeto político-espiritual, num projeto que não depende de nacionalidade, num projeto em que podemos nos irmanar todas e todos. Como é que isso se configuraria? Olha, eu estava conversando ontem com... Eu moro aqui num apartamento em Braga, né? Tem os quartos aqui,
E cada pessoa mora no respectivo quarto, no caso, uma suíte, e a gente convive ali no espaço comum, onde há a cozinha. Então, tem um casal aqui da Inglaterra, na verdade, o rapaz é inglês e sua esposa é nicaragüense, e a gente já conversou muito, são pessoas ali bastante progressistas, a gente conversou muito sobre o que está acontecendo na Inglaterra, o Brexit, coisas muito interessantes ali que o rapaz trouxe, e também sua esposa da Nicarágua, que já não está em seu país já há muitos anos. E a gente conversando aí sobre esses fatores do que está acontecendo na contemporaneidade, da utopia, eles trouxeram, a gente falando sobre tecnologia, a gente falando, por exemplo, o seguinte: essa mesma tecnologia que é utilizada hoje para rastrear e acabar com a nossa privacidade, que não existe mais, né? Eu dei uma palestra há algum tempo sobre a questão da inteligência artificial, num seminário para o qual eu fui convidado da Unesp, né, a grande Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, e inclusive a convite do querido amigo, que já foi meu aluno, Rafael Figueiredo, a quem eu mando um grande abraço. E uma pessoa, arguindo a minha fala, disse que era fácil escapar da inteligência artificial, que só era preciso desligar o celular. Aí eu falei, não, eu não devo ter ouvido isso, né? Vocês sabem que eu sou uma pessoa educada, fui educado com bons valores pelos meus pais, não sou uma pessoa agressiva, não sou uma pessoa educada aqui, estou trazendo sempre um respeito democrático. Mas quando você ouve algo assim, você fala, não é possível que a pessoa está dizendo isso. Por quê? Se eu dizer, meu celular aqui está sem bateria, eu estou olhando para a tela dele, acabou a bateria do meu celular, tá? Acabou. Quem disse que ele está offline? E quem disse que onde eu estou, ao meu redor, as pessoas online, não tem captação do meu áudio? Quem disse? O computador conversa comigo. Vocês sabem que tem um programa que conversa com você. Que agora tem o nome, não vou falar, mas vocês sabem qual que é. Então, que história é essa mundo offline não existe. Mundo offline só existe hoje para os locais que o capitalismo não quer explorar. E aí, gente, a barbárie é só quem quer saber, é o Mad Max. Assistam ao filme Mad Max para vocês verem. Tá? Agora, a gente falando o seguinte: hoje tem programas de tradução de línguas simultâneos. Você fala, por exemplo, em português, sai em alemão. É sério, isso já existe. Vocês já devem ter visto isso. Ou seja, uma Assembleia Mundial da Democracia, uma tentativa de compreensão de bases universais que respeitassem as localidades, suas determinações, que pudessem fazer movimentos de compensação das desigualdades. Isso é tecnologicamente factível. A questão é, isso é moralmente possível? Não que moralmente a gente vai defender isso, mas o ser humano está em condições de realizar isso? Olha, se eu olhar para o tempo presente, se eu olhar para esse momento agora, eu diria que radicalmente não. Agora, Dostoiévski pensando num horizonte eterno, diria, esse é o momento. Já houve escravidão, já houve pilhagens as mais bárbaras. É verdade que abriram a tampa do bueiro. É verdade que pessoas dizendo as maiores atrocidades, cometendo atrocidades, vieram à tona, né? Muitas com poder, como nós sabemos. Mas existe uma grita contrária. Se o horror acontece nas periferias brasileiras, um horror capitaneado pelo Estado, com chacinas indizíveis, né? Essa semana aqui, segunda-feira, eu fiz uma leitura de Vassoler no meu canal, colocando um trecho do Diário de um Detento. Quem quiser entender o neofascismo brasileiro, precisa se lembrar do massacre do Carandiru, que aconteceu em outubro de 1992, quando oficialmente, eu digo oficialmente, porque será que os mortos foram apenas, seria um crime falar apenas, mas foram 111 mortos oficiais. Você já imagina? Meu Deus do céu, o batalhão de choque entrar no presídio, e as pessoas que estão presas, ao menos segundo a letra da lei, estão sob a custódia do Estado. Tem que entrar numa instituição prisional e sair dela com a sua integridade física garantidas. 111 pessoas foram chacinadas no Carandiru. Olha, se isso não é fascismo, se o Brasil
com o seu massacre do Carandiru, não poderia dar aula para os alemães e italianos sobre fascismo? Eu não sei o que é fascismo. Eu não sei. Essa é uma das coisas mais abomináveis da história do Brasil. Sem falar que o Brasil é um país de 300 anos da maior chaga da humanidade, transhistórica, a escravidão. Não é isso? E nós estamos falando disso. Então, se você pensar que esses valores permanecem, realmente, esse retorno do que se quer no Brasil foi reprimido, é muito difícil de imaginar que seria possível purgar isso. Hoje, conversando com um querido amigo meu querido amigo Teixeirinha, que está morando, um grande abraço ao Teixeirinha, que está morando em La Ciudad de México, com sua esposa Marcela, conversando com meu querido amigo Teixeirinha, ele me mandou uma notícia que me deixou contente. Parece que a rejeição ao governo do senhor Bolsonaro está aumentando. Ou seja, a sua aprovação está diminuindo. Mas é impressionante que haja aprovação. É impressionante. É simplesmente impressionante que haja pouco mais de 20% de pessoas realmente entusiasticamente aprovando um governo assim. Quando eu falo em utopia, eu quero dizer a vocês que eu nunca, até o último dia da minha vida, eu vou me esquecer que Donald Trump e Jair Bolsonaro foram eleitos com voto popular. Nunca vou esquecer isso. Mesmo que as eleições, que a eleição presidencial do Brasil em 2018 tenha sido irregular, e agora a gente tem a dimensão da suspeita. Bom, ontem foi votada. Não sou eu que estou dizendo isso. É o STF, que avalizou o que aconteceu com a Dilma Rousseff em 2016. O STF participou do golpe parlamentar no Brasil. Mas ontem disse que o senhor Sérgio Moro é juiz suspeito. Então, as condenações do Lula estão anuladas, de fato. Acabou. Então, isso significa que a eleição de 2018, da qual o Lula foi impedido de participar por causa das condenações, ela é irregular. É o mínimo que a gente pode colocar. Então, não houve eleição regular. Agora está provado, está sacramentado, juridicamente, inclusive. Né? Não que o direito tenha feito dado grandes exemplos no Brasil, sobretudo nas suas vanguardas, nos seus grupos de poder nos últimos anos, como nós sabemos, e o Intercept Brasil já pode mostrar. De qualquer maneira, isso está colocado. Mesmo assim, havia outro candidato, que não o senhor Jair Bolsonaro, no segundo turno. E havia outros candidatos no primeiro turno. Mas a população votou no senhor Bolsonaro. E existem pessoas que vêm me dizer que não, a população brasileira não apoia o que o senhor Bolsonaro diz. Gente, a pessoa, eu sei, uma das características do ser humano é a autoilusão. Eu não vou ter autoilusão. Porque o stalinismo não me deixa ter autoilusão. O fascismo de esquerda é o stalinismo, não me deixa ter autoilusão. O fascismo de direita não me deixa ter autoilusão. O trumpismo e o bolsonarismo não me deixam ter autoilusão. Sobretudo quando você tem extrema-direita com apoio popular. É o caso do Brasil. Tem apoio popular. Mas aí se fala de falta de educação, de ignorância da população. Será que é só isso? Eu venho das classes populares. Meus pais eram trabalhadores. Eu conheço várias contradições de pessoas que eram do sindicato, que eram progressistas do sindicato, mas que dentro de casa eram déspotas. Meu pai, graças a Deus, nunca fez mal para minha mãe. Nunca. Nunca levantou a mão para minha mãe. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Graças a Deus, dentro da minha casa, nunca vi esse tipo de exemplo. Mas havia. Em outras casas ali havia. Então, quer dizer, o cara é progressista no sindicato, mas dentro de casa é machista, é misógino, é um verdadeiro, um déspota. Nossa Senhora. Isso não tem correlação com pessoas que não querem perder privilégios, ainda que sejam micrológicos na sua vida? Vocês estão percebendo, gente? Será que uma perda econômica que um trabalhador possa ter não é compensada com uma tirania dentro de casa? O ser humano não mostra isso? Então é para a gente pensar. Estou dizendo isso por quê? Porque Dostoiévski veria que, mesmo esse momento, com todas as suas contradições, ele estaria retrabalhando, trazendo isso à tona, trazendo a consciência. Hoje, quem me disser, fora do Brasil, que o Brasil é um país cordial, eu coloco 40 manchetes com falas do senhor Bolsonaro e coloco o número de votos que o senhor Bolsonaro teve na eleição de 2018. Eu falo, esse é o país cordial de que você está falando?
mas isso está vindo à tona. É importante que isso venha à tona, não, obviamente que eu não tenho o menor, pelo amor de Deus, não tenho nenhum prazer em dizer, mas se isso existe, vir à tona é uma possibilidade de tratar e curar isso. Tratar essa doença social, que é o neofascismo brasileiro, que na verdade é neo, no sentido de que agora ganhou uma gramática. Mas Dostoiévski diria, na sua utopia, supranacional, transhistórica, buscando o eterno, que outras contradições encarniçadas foram tratadas. Mas se as pessoas têm um ímpeto de perceber que sua ação tem uma reverberação infinita, aqui, nessa vida ou em outra, para vocês verem como essa utopia dostoiévskiana pressupõe a eternidade, a perda de parte da individualidade em prol do todo, sobretudo quando ela é vista com uma transcendência em relação ao próprio ego, é a construção, é o tijolo mesmo dessa utopia dostoiévskiana. Veja, esse texto, Notas de Inverno sobre Impressões de Verão, é do começo da década de 1860. Então, eu poderia dizer que a primeira utopia dostoiévskiana de que eu falei, que é posterior, na verdade, já que ela, na verdade, ela vai sendo expressa ao longo da década de 1870 e no começo da década de 80, quando ele então publica, ele morre em 81, em janeiro de 81, mas ele publica ali Os Irmãos Karamazov. Eu poderia dizer que Dostoiévski abraçou essa vertente nacional religiosa ao fim da vida, mais até como um desespero de que a força do capitalismo ocidental ia varrer o mundo, como de fato aconteceu. De qualquer maneira, isso também está presente numa obra 20 anos anterior a Os Irmãos Karamazov. E eu quero mostrar essas duas imagens. Então, Dostoiévski é um utopista de direita e de esquerda. É um utopista ecumênico. A sua utopia de direita me parece proto-fascista. Inclusive, você pode procurar, você que está assistindo a essa aula, ao vivo ou gravada, você pode procurar uma entrevista que a professora Susan McReynolds, que foi uma querida, foi minha co-orientadora da minha pesquisa de doutorado nos Estados Unidos, e uma querida amiga, por quem eu tenho muito respeito e gratidão, a professora Susan McReynolds, estudiosa da obra de Dostoiévski, me concedeu uma entrevista que foi publicada em dezembro de 2015 na revista Cult. A entrevista se chama Dostoiévski, Fascismo e Redenção. Para a professora Susan McReynolds, e ela está pensando justamente nessa primeira utopia mais conservadora de Dostoiévski, Dostoiévski é um precursor da inteligência fascista na Europa. Eu não teria dedicado 10 anos da minha vida para estudar a obra, mais de 10 anos da minha vida para estudar a obra de Dostoiévski, se ele fosse um precursor da inteligência fascista na Europa, pura e tão somente. Eu que tenho verdadeira repulsa pela extrema-direita, pelo fascismo. Jamais teria dedicado. Estudei para compreender e para que isso não se repita, para contribuir da forma como eu posso, como escritor e professor e youtuber, para contribuir para que isso não aconteça mais. Agora, eu sei que a Susan está puxando a sardinha para essa brasa. Tem outra brasa para puxar a sardinha. E é essa que aí está nesse campo de humanismo, de espiritualidade, de transformação da sociedade como um todo e de cada um de nós, que está presente também numa outra vertente utópica de Dostoiévski, com o príncipe Muishkin. Apesar de o Muishkin ser ambíguo, o protagonista do romance O Idiota, ser ambíguo a ponto de haver as duas utopias nele. Tá bom? Então, gente, essa é uma vertente das duas utopias dostoiévskianas, e eu quero, a partir de agora, abrir essa aula para as perguntas de vocês. Enquanto eu vou tomando uma aguinha antes, espera lá. Enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, por favor, em caixa alta, eu peço, mandem em caixa alta para eu saber que vocês estão conversando comigo. Eu já estou vendo aqui se tem pergunta para vocês aqui, ó. Vamos lá, gente. Vamos colocando as perguntas de vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Ademir, que está na Holanda, está nos Países Baixos, na cidade de Haarlem. Aliás, agora vacinado, Ademir, devo te visitar logo, logo, meu amigo. Vamos que vamos, dose única lá. Daqui a pouco estou imunizado, vou te visitar aí na Holanda, meu amigo.
o Ademir manda aqui, ó, manda um super sticker, apoie este canal, e eu agradeço muito ao nosso querido Ademir. Vamos lá, gente, muito obrigado a todas e a todos. Vão mandando as perguntas em caixa alta para mim, por favor, e aí eu vou responder para vocês. Mandem agora as perguntas de vocês, quem tiver as perguntas, podem mandar as perguntas que eu vou respondendo aí no curso daqui da aula. Antes eu quero pedir para vocês darem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está assistindo essa aula, dá um like. Gostou da aula? Dá um like aqui, gente. Apoie o canal. E você que está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. Antes de eu passar aqui para a parte das perguntas, deixa eu dar mais um recado. Às vezes as pessoas chegaram agora. É mais um recado aqui, deixa eu pegar o recadinho aqui que está guardado aqui. Ó, gente, eu tenho um arquivinho de Word aqui, eu deixo os recados para vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui essas questões, espera aí. Vamos lá, gente. Olha lá, faisquei na tela. Gente, essa é a capa, deixa eu colocar aqui antes de faiscar na tela, essa é a capa do meu 5º livro, Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V. e seu pai. Um romance de formação em diálogos, tá? Pensem em pai e filho. Eu me imaginei, não é? As pessoas me perguntam, é autobiográfico? Ó, só se meu filho, só se o espírito do meu filho já está se comunicando comigo, eu não sei. Porque eu não sou pai, fui filho. Meus pais, infelizmente, já faleceram. E eu pensei esse livro como um romance de formação em diálogos, em que pai e filho conversam da infância do menino até o começo da sua vida adulta, sobre temas políticos, existenciais, fraternos, amorosos, democracia, amor, inveja, amizade, revolução, conservadorismo e tantos temas, de uma prosa poética na infância, de uma fantasia, até ali as discussões em que pai e filho vão ali trocando posições, e um filho sempre irrequieto, sempre questionador, sempre tentando aprender com o pai, mas ensinar-lhe aspectos da sua dimensão lúdica da infância e depois daquilo que ele vai descobrindo ao longo da vida. Essa capa maravilhosa foi feita pela minha amada irmã Larissa Vassoler-Wozniak, que é minha parceira na editora Nômade, fiel como os pássaros migratórios, pela qual sai o meu 5º livro. E aí eu quero trazer para vocês aqui a mensagem que eu já postei, ó. É o seguinte, você que está assistindo a essa aula pode adquirir o livro em pré-venda. O lançamento oficial do meu livro Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V. e seu pai, vai ser no dia 1º de agosto de 2021. Não à toa, data de 1 ano de nascimento desse canal. Quando o canal completar 1 ano, no domingo, dia 1º de agosto, vai ser o lançamento. Olha lá, nem preciso dizer que é um aniversário de vários sentidos. Nascimento oficial do Metamorfoses, do meu novo livro, e aniversário de 1 ano do meu canal. Todas as pessoas que comprarem o Metamorfoses, Os Anos de Aprendizagem de Ricardo V. e seu pai, esse romance de formação em diálogos, durante a pré-venda, serão convidadas para a balada do Vassoler. Este DJ Vassoler, vestindo aqui a chapka russa, fará uma balada pelo Zoom para as pessoas que adquirirem o livro em pré-venda, com músicas dos anos 80, 90 e 2000. E todas e todos vocês que adquirirem o livro em pré-venda serão convidadas e convidados. Flávio, como é que eu faço para adquirir o Metamorfoses? Está aqui na tela. Você vai fazer um Pix ou uma transferência, tá? Mas o Pix está aqui, ó, tá? E eu deixei nas minhas redes sociais os dados da conta da Nômade, para quem quiser fazer transferência. Assim que o YouTube permitir colocar mensagem aqui embaixo, eu vou deixar uma mensagem sobre a compra desse livro para vocês, mas quem já tem o Pix cadastrado pode fazer isso agora. O livro sai por R$ 54,90, tá? Se você está dentro do Brasil, esse Pix vale para você. Se você está fora do Brasil, como, por exemplo, o nosso querido Ademir, que está na Holanda,
o Ademir vai receber o livro, ele já falou, na casa da mãe dele. Quando ele adquirir o livro, ele vai receber o livro na casa da mãe dele. Já me falou isso. Mas se você, como Ademir, mora aqui na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde você estiver, e de onde você estiver vendo essa aula ao vivo, saiba que você tem que conversar comigo para a gente calcular o frete. Para quem está no Brasil, o livro sai. Bom, o livro sai R$ 54,90 para todo mundo. Só que o frete dentro do Brasil é um só, R$ 9,10. Aí, somados esses dois valores, R$ 64,00. Você faz um Pix para a conta da editora Nômade, cuja chave é o e-mail. A chave é o seguinte, chave do Pix, é um e-mail. nomade.editora@gmail.com. Depois que você fizer o Pix com essa chave, você vai pegar esse mesmo e-mail, que é o e-mail da editora Nômade, vai mandar o comprovante do Pix, o seu nome completo e o seu endereço, para você receber o livro na sua casa. Quero dizer o seguinte, toda sexta-feira é dia de postagem dos livros adquiridos durante a semana por vocês. Quem comprar o livro hoje e fizer o Pix com esses dados que estão aqui na tela, hoje, quinta-feira, dia 24 de junho, mandar o comprovante do Pix, o nome e o endereço para esse e-mail, nomade.editora@gmail.com, mandar o e-mail lá com o comprovante do Pix, amanhã vai ter o livro postado para si, a partir, já estou falando como os portugueses, para si, olha só, já começa a me influenciar. Vai ter o livro postado para vocês a partir dos Correios, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, vamos lá, obrigado, gente. Tá aqui a capa do livro com a foto da minha irmã. A foto é de autoria da minha irmã, não é a minha irmã aí com essa maturidade do adulto. Quando eu olho para essa foto, eu falei para Larissa, maturidade do adulto, recuperar a seriedade da criança ao brincar. Que foto linda que minha irmã tirou em Barcelona, dessa criança com a bolha de sabão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todas e a todos vocês. Valeu, gente. Estão aí os dados. Obrigado. Vamos agora. Agora vou ter que colocar. Não tire esses óculos. Use e abuse dos óculos. O Marílio Gabrielo coloca seus olhos para dar um olhar 43. Gostaram do meu olhar 43 aos 39 anos? E agora vamos colocando aqui. Vamos lá, olha lá, a editora Nômade aqui, ó, a editora Nômade falando do recado, valeu, editora Nômade, tá aí. Agora vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, parece que tem mais uns. Peraí, parece que tem mais um super stick. Oh, gente, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Diógenes Moraes faz aqui um super chat, que é uma pergunta paga, e nós vamos responder ao Diógenes Moraes. Vamos lá, obrigado, Diógenes. Professor, Dostoiévski cometeu o mesmo equívoco de outros grandes escritores, como Pablo Neruda, que admirava Stalin, Gabriel Garcia Marques, que amava Fidel, Nelson Rodrigues, que apoiou a ditadura brasileira. Obrigado, Diógenes, obrigado, meu amigo. Olha, Diógenes, vamos colocar aqui uma distinção, né? O Stalin é um fascista, Fidel Castro não foi fascista, tá? Fidel Castro foi ditador, ficou no poder durante 50 anos, mas fascista não foi. Você pode falar que o regime do Fidel foi autoritário, personalista, patriarcal, que o povo cubano deveria ter a oportunidade de ter não só um rodízio de líderes, mas decidir mais propriamente seus desígnios, mas o Fidel... eu diria o seguinte, né? E eu já falei aqui sobre Cuba, eu dei uma aula recentemente sobre Cuba, e critiquei o fato de o Fidel ficar 50 anos no poder, mas o Fidel não foi fascista. Então, vamos diferenciar a ditadura militar brasileira, o Stalin, esse sim um ditador sanguinário, a ditadura militar brasileira, uma excrescência para a história brasileira do Fidel Castro. Eu tenho críticas ao Fidel, as fiz na aula sobre Cuba, mas vamos fazer essa diferenciação. Agora, isso colocado, Dostoiévski acabou achando que a Rússia czarista poderia ser uma solução ao fim da vida para a corrosão própria ao capitalismo ocidental. Isso é importante dizer. Só que sabe o que é curioso? E aí mostra como essa utopia salvífica e mais universalizada e universalizante do Dostoiévski estava viva mesmo ao fim da vida, que a Igreja Ortodoxa chegou, que um clérigo importante da Igreja Ortodoxa, depois da morte de Dostoiévski, chegou a dizer que ele não representava os valores da ortodoxia russa.
Porque em Dostoiévski, gente, a gente tem muito menos ritualismo e muito mais uma espiritualidade da reflexão, da atenção, da busca da natureza de Deus. É uma dimensão que é muito própria daquele que sofre agonicamente, quer conhecer o Criador, quer conhecer a divindade, se é que ela há. Então, nós temos em Dostoiévski essas contradições. Eu tendo a ver, em Dostoiévski, no artista Dostoiévski, um desespero em relação ao capitalismo ocidental corrosivo. Então, a sua oposição de direita ao capitalismo tentava fazer a roda da história, no mínimo, permanecer parada ou voltar. Né? Hoje, toda a direita é capitalista. O anticapitalismo de direita não existe mais, porque o monarquismo, o feudalismo acabou, eles acabaram. Né? Então, esse é um aspecto importante. Agora, o antissemitismo, a xenofobia, o imperialismo de Dostoiévski, o seu proselitismo, infelizmente o colocam mais como jornalista do que como escritor, mas também há momentos tristes, muito antissemitismo em várias partes de obras de Dostoiévski, isso deve ser radicalmente condenado, o colocam nas fileiras aí desse direitismo reacionário nesse específico ponto, tá bom? Vamos lá, mais perguntas de vocês, gente, vamos ver. Deixa eu ver aqui, pera lá, deixa eu ver se temos aí mais questões de vocês. O poeta do canto, Ricardo, parabéns por nos trazer o gigante Dostoiévski para além da dicotomia. Abraços, obrigado, Edu. Olha aqui, ó, tem aqui o nome do poeta do canto, que tem um canal no YouTube. O poeta Edu é membro humanista do canal, tá fazendo o curso que eu estou ministrando agora sobre Dostoiévski e Nietzsche. Valeu, Edu. E tá aí, gente. Obrigado, Edu. Obrigado. Vamos lá, vamos ver aqui, vocês aqui, como é que nós temos? Temos mais perguntas? Deixa eu ver aqui. O Victor Viana. Deixa eu ver aqui a pergunta do Victor. Quais as relações entre o lado mais fascistoide de Dostoiévski com o neofascismo brasileiro? Victor, é uma pergunta interessante, porque você está tentando pegar essas afinidades eletivas, mas assim, o neofascismo brasileiro, ele não admite que o Brasil possa ser um país para 210 milhões de pessoas. Ele quer que os privilégios hediondos do Brasil, que fazem do Brasil um país para 30, 40 milhões de pessoas no máximo, para a classe média mais abastada e para a sua elite, né, seja um país que emprega de maneira com uma característica profundamente excludente a maior parte da população como exército industrial de reserva, achincalhando o salário, deixando as pessoas em cidadão de subcidadania, né? Esse é o Brasil de herança odiosamente escravocrata que nutre esse fascismo brasileiro. Como o Brasil, historicamente, não foi uma potência econômica e um ator global no Concerto das Nações, o Brasil não assistiu, em enorme medida, a movimentos de xenofobia. Porém, quando a economia brasileira estava superaquecida e imigrantes de países mais pobres do que o Brasil, como a Bolívia e o Haiti, foram para o Brasil, a gente começou a assistir na internet, a gente começou a assistir a vídeos de pessoas dizendo que muitos estrangeiros estavam chegando ao Brasil. Curiosamente, eles não falavam de estrangeiros de países ricos, por exemplo, aqui da Europa. Falavam de estrangeiros de países mais pobres. Então, o Brasil começou, na sua situação de economia superaquecida, a assistir a surtos lamentáveis de xenofobia. Vocês estão percebendo? Então, no caso brasileiro, nós temos uma dimensão de que o Brasil não se vê pelos seus mandatários que querem reduzir o país a uma fazenda, acabar com a indústria brasileira que há no Brasil, reduzir o país a uma fazenda, não vê o país numa inserção altiva. Se resignam a serem sócios minoritários do capital internacional, alijando a sua população de cidadania e civilização. Esse fascismo brasileiro atende pelo nome de escravidão, o horror da sua herança de exclusão e numa dimensão de que vidas humanas periféricas são trucidadas pelo Estado historicamente e são invisibilizadas. Existem investigações que são silenciadas por um século. Recentemente, quando se pediu que forças militares, quando o governo cogitou em mandar forças militares para determinadas regiões do Rio de Janeiro, para supostas pacificações,
Houve ali agentes que disseram, mas teremos que responder a comissões da verdade posteriormente a tais ações? O que isso significa? E aí eu vou até olhar para o tempo para achar esses aspectos aqui, ó. 1, 31 e 15, para colocar essas referências que eu estou dando. A primeira foi feita com 36 minutos e 19 segundos, e essa com 31 e 15, porque sempre que eu vou falar de alguma coisa, de uma declaração, eu não nomeio as coisas, ou quando eu faço, eu trago sempre as fontes e deixo aqui embaixo para você. O que isso significa? Que as Forças Armadas não estão sob o domínio da lei? Que podem exorbitá-la? Bom, essa é a prática brasileira. Então, a exorbitação das funções policiais e militares por forças que não aceitam estarem enquadradas num regime democrático, de carta constitucional, e de que lidam com a população, sobretudo a mais pobre, como uma população inimiga, isso é fascismo em essência histórica. Dostoiévski estava pensando numa tradição nacional que mantivesse as bases ali de uma nacionalidade religiosa para estruturar uma Rússia contraposta ao capitalismo. E se fosse preciso espraiar o Império Russo para países circunvizinhos, o imperialismo Dostoiévski chancelaria isso. Então, o neofascismo brasileiro tem outras vertentes, apesar de se embeber nesse autoritarismo profundo que havia na Rússia czarista de então e no Brasil contemporâneo. Vamos lá, podem mandar as perguntas de vocês, vamos ver as perguntas. Já falei do superchat aqui do Diógenes, muito obrigado ao Diógenes. Deixa eu ver aqui, peraí, o Mauro está fazendo aqui uma pergunta. Não é uma contradição da sua parte ser nacionalista no Brasil e contra o nacionalismo Dostoiévski? Mauro, você me viu alguma vez dizer que eu sou nacionalista pelo Brasil? Eu disse que eu sou brasileiro e que eu sempre vou reconhecer que eu nasci no Brasil, que minha mãe nasceu no Brasil, minha avó nasceu no Brasil, o Corinthians, meus pais nasceram no Brasil, os queridos amigos e amigas são brasileiros e brasileiras, o Corinthians é brasileiro, muitas experiências minhas foram do Brasil. Como seriam se eu tivesse nascido aqui em Portugal? Uma coisa é ter afeto e carinho e gratidão pelo meu país, outra coisa é dizer, como o Dostoiévski, reacionário do século XIX, o fazia, que a Rússia é melhor do que outro país, que tem tradições mais dignas, mais autóctones, para ensinar. Eu não acho que o Brasil, na verdade, o que o Brasil está mostrando é que ele não tem a ensinar aos outros povos. O Brasil, se conseguisse lidar com o seu neofascismo, obrigado pela pergunta, Mauro, se conseguisse lidar com a sua tradição odiosamente escravocrata e autoritária, o Brasil é um cadinho de culturas, é um país de uma mescla pluriétnica simplesmente formidável. Se o Brasil conseguisse resolver os seus problemas de odioso racismo estrutural e de desigualdade social brutal, o Brasil traria uma dimensão, uma contribuição das mais originais, salvíficas e benéficas para a humanidade. Agora, o fato de eu nascer no Brasil e me reconhecer como brasileiro não faz de mim alguém que diz que o Brasil tem que dominar a Bolívia, que o Brasil tem que trazer suas tradições próprias para a Bolívia, para o Peru, que o Brasil tem que ser imperialista, tem que fazer guerra, por exemplo, com a Argentina, coisa que o Dostoiévski, nacionalista do século XIX, fazia, tá bom? Obrigado pela pergunta, Mauro. Vamos lá. Vamos trazer essa dimensão. Deixa eu ver aqui. Tá. O João Pedro Abreu. Vamos lá. O personagem Léo Nafta, de A Montanha Mágica, grande livro do escritor alemão Thomas Mann, tem uma filosofia parecida com a de Dostoiévski, uma espécie de socialista utópico reacionário? Uma bela pergunta do João Pedro Abreu. João Pedro, meu amigo, muito obrigado pela sua pergunta. Eu não vou conseguir me aprofundar, porque a gente sairia do tema para falar da Montanha Mágica, mas você percebeu ali um socialismo de matiz mais nacional. Você sabe que o Thomas Mann era um leitor contumaz de Dostoiévski, e o que se diz é que o Thomas Mann pensou muito em György Lukács como um protótipo para o NAFTA. Mas é importante dizer que esse socialismo utópico de vertente mais reacionária é uma ideologia que transcende o Dostoiévski. Dostoiévski não é simplesmente o forjador, o criador disso. Essa dimensão
de que o socialismo poderia ser nacional, e vale lembrar que o nome do partido nazista era Nacional Socialista, isso fazia com que várias tendências se amalgamassem forças da esquerda para cooptar os trabalhadores e trabalhadoras para suas vertentes, apelando não para o internacionalismo da Internacional Socialista, e sim, justamente, para características nacionais dos trabalhadores. Olha, você é francês como seu patrão. O trabalhador alemão, não é francês. Você tem mais interesses conjuminados com o seu patrão francês do que com o trabalhador alemão. E a gente sabe que jogar essas vertentes do pertencimento do local contra o outro que está em outro país, outra cidade, isso é muito forte na característica forjada em termos identitários das sociedades. Então, é possível sim fazer uma aproximação entre o NAFTA e o Dostoiévski nesse sentido. O NAFTA ali pensando num antídoto, digamos, para as contradições do capitalismo, querendo ali um humanismo que mantivesse essa organicidade das classes à lá feudalismo. Aliás, o NAFTA ele vai dar uma versão de um stalinismo que é ao mesmo tempo hitlerismo, de um fascismo voltado para a nação. Quando a revolução não se irradia para além da União Soviética, Stalin faz o socialismo num país só, faz um nacional-socialismo. Aliás, ele foi tão policialesco quanto o regime do Hitler. Muito obrigado, meu amigo, pela sua pergunta. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Valdir Vileneto. Muito boa aula. Obrigado, Valdir. Muito obrigado. Não sei se você já estava inscrito no canal. Se já estava inscrito, muito obrigado. Vamos ver aqui. Agora o Raul Rodrigues. O Raul faz uma pergunta, não sei se eu vou conseguir responder a ela. Professor, quando Dostoiévski participou do círculo de Petrashevsky, poderíamos considerar uma psicologia acolhida pelo punk jamaico dos Rude Boys? Raul, meu amigo, eu vou ter que confessar a você a minha impossibilidade de responder a sua pergunta, porque eu não tenho o conhecimento musical do punk do grupo jamaicano Rude Boys. Tá? Se você puder falar, se você puder complementar a sua pergunta e me dizer qual a filosofia defendida por esse grupo de punk, aliás, fiquei muito interessado agora em conhecer as músicas desse grupo, né? Já que você está aproximando o aspecto de progressismo Dostoiévski no círculo de Petrashevsky, da ideologia desse grupo, fala um pouquinho mais num comentário que aí eu tento responder sabendo como eles pensavam, tá bom? Muito obrigado, Raul. Vamos lá, mais perguntas aqui. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Olha aqui, o Daniel faz a seguinte colocação. Professor Ricardo, você precisa trazer uma sanfona na sua seleção. Quem mandou fazer em mês de São João? Gente, na balada do Vassoler, para quem adquiriu Metamorfoses na pré-venda, vai haver músicas dos anos 80, 90 e 2000, tá bom? Muito obrigado aí, valeu, Daniel. Mais perguntas, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, gente, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar para achar aqui, ver alguma colocação de vocês aqui. Aqui, ó, a Geórgia, minha querida amiga e aluna Geórgia do Recife, o Mauro Viana, meu querido amigo Mauro do Rio de Janeiro, e a Geórgia. Professor, acredito na comunicação de inconscientes, emoções fortes, ter um filho. Antes de nascer minha Lore, que deve ser a filha da Geórgia, né? Vi o rostinho, olhinhos apertados, pintei, adivinhando. Dostoiévski tem tal pensamento? Olha, Geórgia, essa dimensão vamos chamar aqui de sobrenatural, ou da manifestação de espíritos, de intuições, isso acontece na obra de Dostoiévski. Isso acontece, eu vou dizer a vocês, em vários momentos. Nós temos, por exemplo, um dos textos mais importantes da obra de Dostoiévski, e um dos que mais me tocam, O Sonho de Homem Ridículo, esse conto formidável, em que o homem ridículo sai do suicídio, do penhasco do suicídio, e com esse sonho transcendental, espiritual, ressignifica a sua vida e deixa de se matar. Com um sonho. Essas coisas da aparição de fantasmas, de manifestações ocultas, de espíritos, elas vão sendo pontuadas.
com personagens que têm a percepção expandida, por exemplo, pela epilepsia, como é o caso do Príncipe Muishkin, no romance O Idiota. O Svidrigailov, que não é uma personagem do bem, nesse caso, que não é uma personagem boa índole, mas é contraditória ao fim, que vai ajudar os filhos órfãos da Marmeladova, da viúva do Marmeladov. Ele também tem algumas aparições, também tem algumas apercepções. Agora, Dostoiévski tinha essa dimensão intuitiva dos sonhos, mas a sua obra, em grande medida, está dentro dos marcos de um realismo materialista do século XIX. Porém, não aceitando que a essência da vida está nesses marcos. Considerando que a essência da vida está na sua comunhão com o eterno. Então, essas doses de bondade que você traz, para Dostoiévski, se forem desprovidas de conexão com a transcendência, elas não conseguiriam, por mais bonitas que sejam, e você traz momentos aqui muito lúdicos e ternos, não conseguiriam se contrapor digamos, a esteira de um tanque de guerra, por trágico que isso seja. Muito obrigado, querida. Vamos ver aqui essa questão. Deixa eu ver aqui se tem mais a questão aqui. A Léa Ramires. A Léa que adquiriu já o Metamorfose. Vamos ver a Léa. Professor, então o mundo é mau? Então, se o mundo é mau, como converter isso através da consciência e experiência? Olha, Léa, esse movimento que se chama história é digamos, um campo de disputas sociais, políticas, éticas, morais, para que as pessoas não mais reproduzam preconceitos, não aceitem subcidadania. E essas lutas, elas têm disparidade porque os meios de comunicação, os meios midiáticos, a grande mídia, é patrocinada por grandes empresas, e são esses grupos grandes empresas. Muitas religiões institucionais e com poder, seja em teocracias ou em não teocracias, referendam muitas vezes o status quo, a despeito de clérigos nas mais diversas tradições religiosas terem posições individuais altamente progressistas ao longo da história. Então é importante dizer que esse é um projeto de disputa de hegemonia, tentando trazer valores de universalidade, mas que possam respeitar minorias. Como é que alguém que não faz parte de uma minoria pode julgar aquela situação da pessoa que está sendo, digamos, achincalhada, menosprezada, que passa por uma situação de risco social contínuo? Então, esse é um projeto de história que já foi pensado pelas forças progressistas como um projeto emancipatório, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Aqui acho que o Raul trouxe a complementação. Olha aqui, ó. O Raul falou: Rude Boys foram considerados delinquentes juvenis em meados da década de 60 na Jamaica e Reino Unido. Jovens contra a questão política da época, implorando por necessidades de suas minorias. Nunca que não eram pacíficas. O Raul está dizendo isso, o Raul Rodrigues está trazendo essa colocação. Raul, meu amigo, Rebeca Brito está pedindo uma aula sobre a Montanha Mágica. Rebeca, querida, ano que vem deve ter um curso sobre a Montanha Mágica. Você pode esperar, minha querida. Então, Raul, meu amigo, eu acho que a gente precisa fazer as mediações, né? Para a gente perceber algumas diferenças, mas essas questões certamente angariariam, os Rude Boys, certamente angariariam a simpatia do Dostoiévski, por causas, por exemplo, emancipatórias, de mais igualdade, de mais solidariedade, fraternidade. Quanto a questões de emprego ou não da violência, é sempre importante frisar o seguinte: vocês conhecem alguma coisa mais violenta do que a paz no Brasil? Paz para quem? Como vivem as pessoas periféricas com medo de tomar bala perdida, em quadro policial, exorbitando direitos humanos? Isso é uma recorrência nos logradouros periféricos do Brasil. Que paz é essa? Quando uma manifestação eventualmente faz quebra-quebra, esse quebra-quebra, se é violento ou é contra-violento? Flávio, você apoia a violência? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vocês não estão me ouvindo dizer isso. O que eu estou dizendo é, passando por isso, o que as pessoas guardam consigo? Como é o cotidiano brasileiro, na maioria dos países do mundo, né?
de uma brutalidade, de uma violência. Como é que essas relações mudaram ao longo do tempo? Infelizmente, olhando para a história, muitas vezes movimentos de contraposição, armados ou violentos, foram arietes para haver expansão de cidadania. Eu gostaria que não fosse assim, e eu gostaria que o Brasil tivesse uma solução pacífica. Espero que venha a ter. Mas com o grau de brutalidade e violência atuais, olha, o que a gente vê é a possibilidade, é a dificuldade para a transformação dos quadros atuais. Então, pensar agora, o prolongamento da violência é uma tragédia para quem quer mudar as condições. Só que as condições não são feitas sobre condições normais de temperatura e pressão. Elas acontecem historicamente. Então, como Abraham, em que contexto Abraham Lincoln assinou a abolição da escravatura nos Estados Unidos? No meio de uma guerra civil, contrapondo os estados do norte aos estados do sul dos Estados Unidos. Por que a paz dos Estados Unidos não levou a isso? Aliás, a possibilidade da abolição da escravatura levou à guerra civil nos Estados Unidos. Quando é que a monarquia, o horror da aristocracia e da monarquia francesa acabaram? Com a Revolução Francesa. Vocês estão percebendo? Quando é que a monarquia russa foi destronada? Em fevereiro de 17, com uma revolução. Aquela que antecedeu a Revolução de Outubro de 17. Tá bom? Muito obrigado. Gente, muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam mais essa aula do meu canal do YouTube com o seguinte tema. Para Dostoiévski, o que seria a utopia? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, compartilhem o vídeo nas redes sociais, se inscrevam no canal, quem está assistindo e não está inscrito ou inscrita, se inscreva, toque a sinetinha para receber as notificações, gente. E eu digo mais, nesse sábado, aqui no meu canal, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, vai haver uma resenha sobre o belíssimo filme A Insustentável Leveza do Ser, baseado no romance homônimo de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, grande escritor tcheco, Milan Kundera. O filme é dirigido pelo Philip Kaufman. No domingo, nas viagens de Vassolera, às 11 horas da manhã, eu vou levar vocês a Lisboa. As viagens de Vassolera começarão a singrar a belíssima capital portuguesa, Lisboa. Muito obrigado pela audiência de todas e todos vocês. Um grande abraço, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, valeu.